Boa tarde! Então, estamos aqui com mais uma live acontecendo no Território Mulher, um bate-papo muito gostoso de como aliviar a insônia neste momento que a gente está vivendo a transição, os desafios do climatério e da menopausa. Então, a gente vai falar, fica com a gente até o final, porque vamos falar da importância, boa tarde, Jussi, dos movimentos através da pelvis. O quanto esses movimentos, eles são autorreguladores, né? E a gente está acostumada muito a ouvir falar dos exercícios de força, de que é importante fazer força, só que nesse momento que a gente fala sobre insônia, a gente precisa dar uma acalmada no nosso corpo, a gente precisa abaixar literalmente a bola dele, porque a gente precisa ir preparando ele para ele chegar nesse lugar daquele soninho. E aí, esse papo vai ser com a Mariana Uck, e ela já chegou aqui. E Mari, você tem que pedir para participar, para eu te aceitar aqui e a gente dá continuidade para essa conversa gostosa. Aproveita, toma aí o seu chazinho ou o seu café. Aproveita também, convida as amigas, né? Quantas mulheres, gente, você não conhece aí que tá vivendo a insônia, né? Então ela já tá aqui e ela já tá chegando para a gente ter esse papo. E me conta aqui, você que está chegando aqui, você tem insônia? Me fala, você está vivendo esse desafio da insônia? Eu estou sofrendo com a insônia, pois é. E como é que você fica, né? Você dorme quantas horas? Conta para mim, quantas horas de sono? Mais de 6? Menos de 6 horas? Provavelmente menos de 6, né? Josi, é Josi com teu nome, né? E o que que acontece? Eu já vivi muito a insônia, e assim, eu fico com o corpo pesado, eu fico de mau humor, tudo fica difícil, o meu raciocínio fica lento e assim, o meu dia seguinte fica muito pesado, fica muito difícil, né? É, noites em claro, né? Já passou noites em claro. Aceitar. É assim que fala o seu nome? Josi? É isso, né? Já viu o dia amanhecer. E aí, quando acontece que você vai seguindo vários dias assim, isso vai afetando nossa questão emocional, vai afetando o nosso bem-estar, vai afetando tudo, a nossa produtividade no trabalho, nossa qualidade de vida, nossos relacionamentos, porque a gente fica num desequilíbrio também mental, emocional. O corpo ele vai começando a entrar num ritmo de muito cansaço, né? Mari, estou aqui pela terceira vez, entrar ao vivo com a Mari. E quem mais além da Josiane está vivendo aí o desafio da insônia? Ontem mesmo, dá uma olhada aí no meu perfil. Oi, Mari. Oi, tudo bom? Tudo, boa Boa tarde, super tarde. bem-vinda. Obrigada. Estou batendo um papo com o pessoal aqui, Mari, falando é, o quanto, quando a gente começa a viver esse processo da insônia, né, de noite de mal dormidas, o quanto isso afeta a nossa qualidade de vida. E Uhum. falei também sobre, eu quero começar agora contigo, porque falando sobre como esses exercícios que a gente propõe, tanto você no seu trabalho quanto eu no meu, onde a gente não trabalha com a força, a gente trabalha com a gentileza, com a delicadeza, com esse convite para uma percepção do corpo e o quanto ele é tão autorregulador, né? E aí, eu sempre, quando acabo uma aula, eu falo assim, gente, sentiu a mágica? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né?
Primeiro, assim, da pelvis. Vamos começar por ela. Sempre gosto de começar por ela. É, ou você quer começar por uma outra questão? Eu fiquei curiosa, assim, né, de saber das pessoas que estão aqui agora, quantas pessoas já tiveram insônia na vida, ou estão tendo nesse momento, né, que acho que é uma coisa que afeta boa parte das pessoas, né, das pessoas já, né, e não vou dizer só adultos, né, tem muito, hoje a gente sabe que tem muita adolescente, tem muita criança que às vezes tem tempos de insônia, né, isso tem várias múltiplos fatores, né, por que isso está acontecendo. É bem interessante. Tem uma questão da falta de movimento na vida das pessoas, né? Que então, às vezes chega à noite e você não gastou energia, e não tem mesmo, né? A gente tem um lugar que a cabeça fica muito a mil, a gente se estimula muito nesse lugar, a gente fica muito tempo sentada, sentado, as crianças, adolescentes, é muito tempo de tela, né? E acaba que a gente tem um descompasso muito grande, né, da mente, da velocidade da mente, e o quanto que a gente está, de fato, movimentando, né, trazendo movimento para o nosso corpo. Então, acho que eu sempre penso que tem esse lugar desse descompasso muito grande no mundo, né, na vida atual de boa parte das pessoas, né, esse desequilíbrio mesmo, né, muito grande. E E só para, desculpa interromper, só para acrescentar aqui, é que assim, principalmente a mulher depois dos 40, ela tem um declínio hormonal. E a mulher depois dos 40, além disso tudo que você falou, por conta desse declínio hormonal, isso fica mais acentuado. E antes de você chegar, a Josiane estava falando que ela passa noites em claro. Tem vezes que Uhum. ela passa noites em claro. Penha chegou aqui, queria perguntar para você, e quem mais está aqui, além da Josiane, se vocês também estão vivenciando alguma dessas noites com a insônia, porque no dia seguinte a gente fica acabada, e isso afeta a nossa qualidade de vida, né? Eu tenho até, Então, eu tenho até inclusive uma amiga que eu vi que ela entrou aqui, a Neide, a Neidoca, oi Neidoca. Ela talvez até possa falar um pouco disso, que ela começou a correr, esse lugar da atividade física, né? Você pensa, uma pessoa que fica muito tempo sentada, né? Não importa a idade, já tem, para mulher acima dos 40 tem essa questão do declínio hormonal, né? Essa coisa de estar muito, do sofá para a condução, aí é muitas vezes elevador, né? Para quem mora na cidade, em apartamento, boa parte das pessoas, aí senta, aí no sofá, aí senta na cadeira, aí você já vê que é uma pelvis que vai tendo um movimento, é uma movimentação muito empobrecida, ela fica muito tempo, eu diria assim, boa parte do tempo com, com muito pouco movimento, né? Vamos pensando já, se a gente quer pensar a partir dela, né? O resto a partir dela, eu pensaria que é uma pelvis que está meio assim, morta, assim, né? Tá lá abandonada, largada, tá né? E a gente vai. dormindo, né? Ela está dormindo. Ela está dormindo, está adormecida, né? E É, traz uma série de consequências, né? Essa pelvis mais, mesmo na posição sentada, a gente poderia ter a gente tem uma imagem daquilo que o Feldenkrais tem até uma palavra que ele criou que é a actura, porque ele não gostava da palavra postura, porque ele falava que a palavra postura trazia um lugar estático. E as pessoas têm muito isso, mas onde que é o lugar que eu tenho que deixar minha bacia? Nossa, essa é uma pergunta, mas tá no lugar a minha bacia? E a bacia, assim como o resto dos segmentos, né, do corpo, elas, quando você está de pé, ou em qualquer posição, mesmo na posição sentada, a posição que ela vai ficar mais estável é na posição deitada. Ela fica mais estável pela própria posição. Mas na posição sentada, tem muita gente que pergunta, mas onde que é o lugar que eu tenho que deixar minha bacia? A bacia, ela precisa desses micromovimentos constantes. Mesmo na posição sentada, é bem interessante trazer. Muita gente enrijece demais. O que acontece? Você fica muito tempo sentada, vamos lá para a bacia. Você fica muito tempo sentada, mas você fala, mas meu trabalho é assim, Mariana. Eu fico muitas horas sentada, faz parte do meu trabalho. O que eu vou fazer? Né? Como é que eu faço? Acho que tenho alguma. Eu gosto de pensar em algumas sugestões práticas. Posso continuar? Ou você quer trazer? Alguém quer trazer alguma coisa? Mônica. é, eu acho que, assim, dentro do que você está falando, que a realidade, eu acho que junta duas coisas, né? Eu acho que, assim, eu volto a dizer, tem essa questão mais forte ainda nessa mulher,
que está vivendo essas mudanças biológicas, porque a gente fala aí de hormônio, né? Tem coisas aí acontecendo e que juntam, né, com a realidade do cotidiano. Então, os micromovimentos, como você está falando, eles podem também acontecer nesse dia a dia se essa mulher passa a conhecer mais o corpo dela, Uhum. porque ela também não pode fazer movimentos que ela nem sabe para quê e por quê, porque senão é mais um exercício que ela está fazendo que nem lá na academia, sem saber o que está fazendo, sabe? Eu fui ver, foi bem interessante, né? Não sei se são dados tão atuais, assim, porque eu fico pesquisando um pouquinho, porque eu fiquei curiosa, né, para saber quantas pessoas hoje, né, vivem essa questão da insônia na população brasileira, né? Porque são, ainda que no Brasil sejam muitas e muitas realidades, né? Mas a gente tem, eu fui ver mais ou menos 40% hoje da população brasileira sofre de insônia. Pode ser que eu esteja errada nesse dado, mas não me assusta. Eu acho que me parece bastante real. E em algum momento, 70% do adulto brasileiro ele fala que ele sofre algum tipo de ansiedade exagerada, né? Porque muito da insônia, a insônia ela pode vir por diversos fatores. Ela pode vir da ansiedade, né? Sim. Você está num grau de ansiedade muito alto, né? Ela pode vir porque você está com uma preocupação, né? Que está gerando essa ansiedade, que de fato ela é isso, né? Está acontecendo alguma coisa e, assim, por isso que eu gosto de trazer que a ansiedade não é uma coisa ruim. A ansiedade também nos avisa que tem alguma coisa. Ela é uma sensação incômoda, né? Que se a gente consegue Alerta. ter Ela uma alerta. atividade. Ela é um alerta. Se você, que deveria, que nem um alarme, né? Tocou o alarme, quanto ele pode soando cada vez mais alto. Quanto mais você ignorar, mais alto ele vai ter que soar. Mas ele dá um alarme ali para te avisar de alguma coisa, que alguma coisa precisa mudar, né? Então, esse alarme ele não é ruim. A questão é quando esse alarme ele fica tocando, você ignora ele, ele continua tocando ali permanente durante muito tempo e a coisa vai ficando crônica, né? E você vai ficando com essa dificuldade de dormir, que vira essa bola de neve que você estava E falando, né? A pessoa. não se sabe o que fazer. Não, porque daí vira aquela coisa, daí às vezes fico sonolenta durante o dia, aí eu preciso dormir durante algum momento do meu dia, porque eu não estou aguentando, se eu consigo, eu passo o dia irritada, né? Tudo começa a funcionar mal. Eu tenho um amigo que uma vez me falou isso, eu gostei muito, que o dia não começa quando a gente acorda, o dia começa quando a gente vai dormir. Então, se você não dorme, Sim. você já começou seu dia complicado. Porque não é que quando a gente dorme a gente só descansa, tem uma série de coisas que acontecem no nosso organismo para regular, para manter a nossa homeostase, que acontecem durante a noite, só quando a gente está dormindo. Se a gente não dorme, isso não acontece. Então, na verdade, a insônia, quando ela vai ficando crônica, ela é muito perigosa. Ela pode trazer problemas futuros muito graves. Ela pode trazer um AVC, né? Ela pode trazendo, ela traz já um incômodo da vida, da irritação, isso que você estava falando, mas ela pode trazer coisas mais sérias. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar, né, dar mais atenção para a gente nesse quesito. E não é fácil a questão da insônia quando ela está ali instalada, crônica, ela é muito difícil. Porque às vezes você fala, mas às vezes tem uma coisa que está te preocupando e que você fala, mas não depende de mim. E às vezes não depende mesmo, né? E é uma coisa que é angustiante. Como que você vai lidar com isso? Né? Como é que você vai conseguir, mesmo diante disso, descansar à noite? Né? O Bom, melhor descanso que você eu puder. acho assim, eu sei que tem toda essa intervenção, esse desafio, mas eu acho que assim é uma questão de atitude. Então, eu e um convite para o meu corpo. Como é que eu posso, através é, de um movimento que eu vou. A gente trabalha muito com essas práticas deitadas no chão. Então, por exemplo, eu gosto muito do trabalho do relógio, vou dar um exemplo, o relógio pélvico. Então, eu tiro o meu pensamento do externo e começo a trazer meu pensamento para o meu corpo, né? Então, eu vou deitar, eu vou começar, vamos dizer, a mudar esse ritmo, eu vou começar a partir de uma condução de outra pessoa, seja através de uma aula gravada, através de um áudio, a começar a ouvir. A gente, quando vai fazer uma meditação, fica ali ouvindo aquela meditação que já vai fazendo o efeito
já no cérebro. Só que a gente está falando de uma prática, né, no corpo, a partir da pelvis, que vai fazendo esse corpo, vamos dizer, se autorregular, para começar a dar uma acalmada. Eu tenho curiosidade se esses micromovimentos eles começam a fazer um efeito relaxante no corpo e afeta o sistema nervoso central. Enfim, eu fico com essas curiosidades da gente dizer que vamos para o corpo. Na verdade, assim, eu estou usando até essa palavra corpo, mas, assim, na verdade, o movimento, ele acontece, quem faz o comando quem movimenta o músculo é o sistema nervoso, né? Ele que dá o comando para o músculo se movimentar o esqueleto, né? Então, o corpo e a mente, elas são uma unidade. O que acontece é que é isso, tem um descompasso, né? Feldenkrais gosta de falar que existem motivações cruzadas. Tá? Um é o cabo de guerra, que eu gosto de falar, né? O pensamento está super acelerado, a musculatura, às vezes o tônus, né, que é o grau de contração dos músculos, tem lugares que está muito duro, parece aquele lugar pedra, tem lugar que está muito flácido, a cabeça está lá mil, você está aqui sentado e a cabeça a respiração está descompassada, né? A gente tem esse lugar, a gente pode ter esse monte de motivações que estão, sabe, se cruzando e que não estão indo juntas e não estão colaborando para isso que você chama de autorregulação. O que acontece com esse tipo de trabalho, né, de micromovimento, que justamente quando você traz, eu vou contar um pouquinho que é o relógio pélvico, para quem não conhece, eu vou até mostrar aqui um pouquinho. Pode, Mônica? Claro. Vou mostrar aqui que dá para fazer sentado na cadeira mesmo. Eu vou pegar um banco no meu caso, peraí. Acho que vai dar para ver. Vamos ver se eu faço um pouquinho mais aqui e dá para vocês verem. Então, aqui eu peguei um banco, pode ser uma cadeira também, mas eu peguei um banquinho. O que eu quero que vocês vejam minha bacia. O importante é estar com os dois pés apoiados, as plantas inteiras com o chão, e não estar sentado. Quando a gente senta mais para trás, no banco, na cadeira, em geral a cadeira tem encosto, a gente tende a fazer isso aqui, né? Cai para o cox. A gente fica aqui. A gente faz uma curva na coluna e arredonda. Eu tô aqui, né? Estou exagerando bastante só para a gente conseguir ver, tá? Às vezes tem gente que fica mais exagerado, mas olha o que acontece aqui com a minha bacia. Eu estou sentada no meu cox. Olha o que acontece com o meu abdômen. Ele começa a ficar excessivamente contraído. Eu colapso aqui o peito. Respirar já é mais difícil aqui. Então já começou. Minha respiração ela já não vai estar rítmica. Para você ter vamos dizer, essa autorregulação, né, emocional pela via do movimento, você precisa que a respiração possa ser rítmica. Se você ficar aqui desse jeito, muito tempo, é muito difícil. Porque, na verdade, tem um trabalho muito grande dessa musculatura aqui contraindo, para você não cair lá, assim, para não ficar, ela vai ficando aqui. Então, vai ficando tudo enrijecido nessa posição. É muito comum, né? E a gente tem uma coisa que, se vocês começarem a reparar, os assentos das cadeiras com encosto, eles são todos inclinados para você cair para o encosto. Isso é muito São comum. anti-anatômicos, todos. Então, na verdade, o melhor para você sentar é num assento que seja paralelo ao chão, né? Que seja que ele não tenha inclinação, é o melhor. Mas às vezes a gente não tem. Então, eu sugiro, por exemplo, se você fica muito tempo sentada, bem um pouco mais para frente nesse assento, deixa eu dá para dar para ver. Em vez de ficar aqui atrás, uma cadeira, um banquinho. Mas pode ser cadeira também, só vir mais para frente, assim, quando você faz isso, você vai perceber que eu vou exagerar de novo, né? Eu tô aqui, eu vou vindo para cá, automaticamente o abdômen ele começa a arredondar, ele começa a vir para frente, né? E aqui já começou a criar curva, aqui eu já tô mais aqui. Mas se você ficar muito tempo, essa posição cansa. Então, às vezes precisa levantar. Mas aqui eu posso, nessa posição, eu estou lá trabalhando, eu posso fazer uma pausa de 1 minuto e começar a fazer o que é o relógio pélvico. O Moshe, ele trouxe essa imagem de um relógio que está atrás da bacia, 12 horas está aqui nessa altura aqui da lombar, mais próxima da lombar, 6 horas está aqui embaixo no cox.
3 horas do lado direito, 9 horas do lado esquerdo. Então, você pode fazer esse aqui, ó, que vai, ó, como se eu estivesse carimbando o 12 aqui, e agora, se eu estivesse encostado no chão, eu estou carimbando o meu cóccix, os 3. Eu estou fazendo bem grande, tá? Não precisa ser desse tamanho. E olha o que acontece, ó, eu arredondo atrás e fecho na frente, então eu estou contraindo aqui e relaxando a musculatura das costas, depois eu vou relaxando essa aqui, ó. Tem que isso aqui mesmo, pode até abrir mais as pernas aqui e vir. Esse movimento aqui, que começa na bacia, você pode pensar no abdômen fazendo ele, você vai fazendo uma massagem em todos os seus órgãos internos, você vai estabelecendo com isso aqui uma relação entre os flexores da frente, os extensores atrás, que vão dialogando, e a hora que você para, você vai perceber que você naturalmente, provavelmente, fica mais ereto. E daí você pode depois incluindo, pensar que os ombros estão fazendo a mesma coisa, estão abrindo e estão fechando. Você pode fazer de muitas. Eu estou fazendo lá, eu continuo fazendo relógio pélvico, do 6 para o 12, carimbando, do 12 para o 6. E tem uma coisa, Mônica, que eu tenho sugerido muito para as pessoas que ficam muito tempo sentadas, né? Ou que quando elas sentam, que é bem interessante para estudar bacia, quando é uma cadeira com encosto, colocar o encosto aqui, que eu não tenho uma cadeira com encosto aqui, mas imagina o encosto aqui na minha frente. Quando você tem um encosto aqui, né? Deixa eu pegar esse outro banquinho. Quando eu tenho encosto aqui, eu não posso ficar com a perna fechada. Aí vocês podem reparar, se você sentar numa cadeira com encosto, nessa posição mais, que eu chamo que é a posição do cavalo, você já aqui já trouxe esse movimento que, em geral, quando você fica muito tempo sentada, ele fica. Isso aqui, você fica com a perna mais, vai tendendo a fechar a perna, tirar o pé do chão, colocar um pé assim, outro assado, colocar o pé lá para trás. Isso tudo você vai perdendo, quando você perde o contato dos pés com o chão, a bacia também vai ficando mais fixa numa posição. Para você trazer essa possibilidade dos micro. Aqui eu posso continuar fazendo os micromovimentos, nessa posição que já estou mais estendida, né, com as costas mais em extensão, o abdômen. A gente tem um pouco de medo desse abdômen, né, que vem para frente, mas isso aqui, nas situações de ansiedade, de quando a gente está muito tensa com alguma coisa, excessivamente tensa, isso aqui tende a contrair. Isso aqui vai ajudando a regular isso que está muito tenso, às vezes até sente, assim, você fala, nossa, aqui, ó, você está até meio difícil de alongar. Fazer nas duas direções. Isso é uma coisa bem simples. Se você fizer, por exemplo, isso numa preparação, né, antes de dormir, como um ritual mesmo, né, do sono, eu acho que a gente perdeu na nossa vida muito a questão dos rituais, né? Só um instantinho, Mari. Tá. Para a gente pontuar aqui coisas que foram faladas, a gente tem, assim, no máximo mais 10 minutos para fechar a nossa live. Então, a gente está falando que esse movimento pélvico ele vai ajudar na regulação do sono, porque além de ele trabalhar na tua respiração, né, a gente vai regular essa respiração acelerada, a gente vai, através desse movimento pélvico, distensionar o acúmulo de tensão que está acumulado ali nessa região ali da lombar, né, que está também, vamos dizer, comprimindo os órgãos, né, ali na frente do seu abdômen, todos os nossos órgãos, né, internos aqui, as nossas vísceras. Então, esse movimento de mobilidade nessa região, ela vai autorregulando a ajuda do sono, porque a gente está trabalhando não só com movimento de uma forma como um exercício mecânico, mas a gente está mexendo em vários outros campos desse corpo, e por isso, né, esse possível que pode ser aplicado movimento como um ritual, que é o que você ia começar a falar agora. Se você entrar e começar a fazer isso de uma forma mais regular, como um ritual antes de dormir, né? Começando a desligar o celular, o computador, começando a parar de falar no WhatsApp,
Começando a botar, de repente, um cheirinho no seu quarto de alfazema, que é uma coisa calmante que eu gosto também, né? Você vai começando a fazer um preparo para o corpo, para ele começar a entrar num outro ritmo menos acelerado. Então, é um convite, né, para você fazer um mergulho no outro universo que você passou o dia inteiro. Então, a gente pontua aí, e aí você continua com a questão do ritual, quanto o ritual é importante, né, É, para a nossa saúde. eu vou usar isso para fechar, porque dá para a gente ficar muito tempo aqui falando do céu, é um tema vasto, É, né? Então, mas a gente tem a questão do tempo também, para a gente não se cansar, não ficar também aqui tanto tempo. Mas eu sinto que o ritual, uma coisa que a gente perdeu muito foram os ritmos, né? Porque a gente tem luz durante a noite, a gente tem mil coisas para fazer durante a noite, hoje, né? Com a internet, é um mundo que você pode ficar constantemente ligada, né? E a gente foi perdendo mesmo os ritos, rituais. Então, eu acho que isso que você foi descrevendo é muito importante retomar, porque o ritual ele vai marcando isso mesmo, o ritmo, os tempos, né, do dia. E tem uma coisa muito interessante que eu acho que serve para a nossa vida inteira, mas que se faz muito com um bebê. Uma criança pequena, um bebê, todo mundo fala, precisa de ritmo, né? Precisa muitas vezes, é até outra palavra, mas eu gosto mais da palavra ritmo, até esqueci a outra, rotina. Eu gosto mais da palavra ritmo. Eu acho que a gente precisa de ritmo. Então, um bebê, uma criança pequena, tem uma hora que se você vai, no começo ela não vai entender aqueles sinais. Assim como você, se você já está com insônia há um tempo, no começo você não vai entender esses sinais. Você precisa repetir isso durante um tempo, esses rituais que a gente está trazendo. Você vai criar o seu. Eu acho que isso é muito importante, que a gente também vá. Esse trabalho também vai despertando a gente para criar coisas próprias nossas, falar, isso aqui funciona tão bem. O cheiro não funciona, para mim funciona apagar as luzes. Nossa, é tão difícil deixar meu celular. E daí fica aquele diálogo. Então não é um processo, né? Vamos já deixar isso claro. a Não é mudança de assim. estilo de vida é um convite para uma mudança de estilo de Isso. vida que não é do dia para o E outro. esses trabalhos que a gente faz, eles ajudam no acompanhamento justamente para poder viver esses processos. Porque eles não são fáceis de viver, não é fácil mudar. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, a gente não tinha tanta gente com insônia, né? Porque ninguém quer ficar sem dormir, porque traz esse monte de mal-estar. Mas se você vai aos poucos conseguindo fazer com esses trabalhos, eles vão te ajudando a sustentar essas mudanças, esses processos de mudança. Por isso que é tão bacana fazer esses trabalhos, né? A partir do movimento. Então, se você vai fazendo, o que acontece com uma criança que acabou de chegar ao mundo? Ela não sabe dos ritmos, ela estava na barriga, era outro ritmo lá dentro. Mas aí, aos poucos, ela vai percebendo que antes de dormir, chega um dado horário que ela não sabe ainda, né? Quando ela já vai ganhando essa coisa que não é mais aquele bebezinho tão recém-nascido, já é aquela criança que você fala, mas o que é dia, o que é noite? Bebê recém-nascido não tem isso, dorme muito, né? Mas tem uma hora que vai estabelecendo um certo ritmo, né? A criança vai amadurecendo um pouco e vai estabelecendo um certo ritmo. Então, como é que ela sabe? Tem uma hora que vai lá a mãe, né? Eu faço com meu filho, eu tenho um filho de 6 anos. Eu vejo que ele sente falta se eu não faço, se eu não tô, se é um dia que eu não tô. Porque a gente tem o nosso ritual de dormir, que ele toma o banho dele, que eu vou ler a história dele para ele. Ele gosta da história. Né? A gente as luzes da casa já estão apagadas, a gente deixa uma luzinha que ele gosta, né? Que ele não gosta de ficar no escurão. Então a gente vai lá e lê o livro. Então esse é o nosso ritual, é o ritual dele, né? Para dormir. Isso, vai pondo o pijama. O pijama é assim, é batata. Assim, a gente põe o pijama e ele já começa a bocejar. Isso não foi uma coisa que ele aprendeu do dia para a noite. Foi um processo, isso foi sendo repetido, né, ao longo do tempo. E o sistema dele já vai entendendo. Agora eu vou descansar, né? Agora eu vou descansar. E daí ele descansa. É assim que acontece, né? Agora eu percebo. É o inconsciente, É, né? Que vai começando a entender. Então, eu acho que a gente está sugerindo para você que está aqui ouvindo a gente, para você que vai ouvir depois, que tipo de novo ritmo você pode criar para o seu ritual, né? Um horário que você vai determinar que você vai dormir, por exemplo, mais cedo, né? E assim. Eu sempre gosto de dizer que a pelvis é uma das partes mais importantes do corpo, porque ela está no centro do nosso corpo. Então, claro que toda a parte do corpo é importante, mas ela está no nosso centro.
Então, começar com esses movimentos, né? Que são, a gente hoje falou do relógio pélvico, mas assim, tanto eu quanto Mariana, nós trabalhamos com o exercício de uma forma terapêutica, com exercício através de você entender e sentir o seu corpo, perceber o seu corpo, né? As sensações que eles se apresentam na hora do movimento. Então, é todo um diálogo. E eu acho que a gente falou várias coisinhas aqui que provocam uma certa curiosidade, porque eu acho que quem está na escuta ou que vai ouvir, talvez nunca vivenciou, né? E se por acaso vocês tiverem essa curiosidade, pode vir aqui no direct, né? Tanto no meu aqui ou da Mariana, que a gente pode aí estar tirando dúvida se você é uma pessoa que está sofrendo com essa insônia, né? E para fechar um pouquinho aqui também, falando o que você está fazendo com seu filho, né? Assim, eu acho que sugestão você daria para as pessoas também que sofrem de insônia, começar a prestar mais atenção. A gente está falando de mudança de estilo. Eu estou sugerindo que, por exemplo, eu tenho um comprometimento comigo, 10 horas da noite é a hora que eu vou, sabe, começar a preparar o meu ritual para pensar que eu vou dormir. E isso não leva 10 minutos, demora. Né? Então, assim, pequenas ações, né? Mas eu faço exercício no ginásio. A gente não está falando de exercício de musculação, a gente não está falando nada disso, a gente está falando de uma outra prática de corpo que vai trazer aí essa calma que tanto está faltando, né? Eu acho que tem essa questão, né, de trazer, que isso que você falou leva um tempo, né, para cada pessoa, isso não é, esse tempo é diferente, isso é uma descoberta, é uma pesquisa, né, acho que o nosso trabalho, ele convida para essas pesquisas, para esse olhar para si e para esses processos. Eu diria que, por exemplo, isso que eu trouxe, que você falou, né, dos automatismos, foi até uma coisa que a gente não falou, mas eu vou falar muito brevemente, qual que é a diferença? Você pode fazer esse mesmo movimento, você falar, mas eu estou lá vendo, eu faço enquanto eu vejo televisão, enquanto eu converso com a vizinha, não é a mesma coisa. Ou enquanto Não, eu é estou olhando automático, no é meu mecânico. celular, não é a mesma coisa. Qual que é a diferença, né? Por que que esse movimento, eu posso fazer esse mesmo movimento conversando com alguém, ou pensando não sei o que, ele não vai ter o mesmo efeito. Por Não, quê? Porque o efeito efeito, zero. porque o efeito dele, não sei se zero, mas não é o mesmo efeito potente, né? Algum efeito sempre pode ter, isso depende, para mim, de cada pessoa, mas esse efeito profundo que a gente está falando, né, de alguém que, por exemplo, está com uma insônia aí, que está pegando, que o bicho está pegando, né, que se você ficou uma noite sem dormir, se isso não te incomoda, é alguma coisa mais pontual, 2 noites. Agora, se você já está um tempo com dificuldade, 2 semanas, 3 semanas, um mês, um ano, 10 anos, aí já é alguma coisa que está prejudicando sua saúde, né, hoje e amanhã, como eu trouxe no início, mas eu acho que o que tem, que é muito importante nesse trabalho, que quando você vem fazer, né, as aulas, é uma coisa que a gente aprende a fazer, e que dá para você vai aprendendo a fazer, é um processo de aprendizado mesmo. Então, eu estou fazendo esse movimento, por exemplo, do relógio pélvico, e a chave é aonde está a minha atenção, né? Então, eu tô com atenção, essa atenção curiosa, tá? Não é uma atenção, tipo, eu brinco assim, não é com chicote. Eu não devia, olha, estou pensando. Agora eu comecei a pensar naquele negócio que me traz ansiedade. Assim, você olha e fala, nossa, oi, esse negócio lá, eu tô com dívida. Oi, dívida no banco, né? É punk uma dívida no banco, não é fácil, não. Aí você olha e fala, oi, dívida no banco, agora dá um tempinho aqui, eu tô escutando minha respiração. E daí você volta, traz, fala minha respiração. Eu tô prendendo a respiração. Cada vez que no relógio eu vou pro 6, eu tô indo pro 6, eu prendo a minha respiração, ela muda de ritmo. Peraí que eu vou. Então, ir respirando cada vez mais devagar pelas minhas narinas, soltando cada vez mais devagar e vou tentando estabelecer, encontrar um ritmo para o meu movimento, para a minha respiração. Aí eu levo atenção para o meu abdômen, no lado direito do abdômen, no lado esquerdo. Aí você pode até pôr a mão no peito. Esse trabalho com atenção, que é muito importante, porque daí você vai trazendo a sua atenção para você, para aqui e agora. E daí, isso que está te movimentando, te deixando a mil, você vai conseguindo falar, então, amanhã, né? Depois, quando eu puder fazer alguma coisa, continuar os movimentos para resolver
ou para lidar com essa questão eu faço, mas agora eu preciso descansar, até para poder resolver, para poder fazer a vida andar, ou se não é alguma coisa que eu posso mudar, assim, eu vou me movimentando e vou me organizando o melhor que eu posso diante das situações externas, né, que estão acontecendo. Mas eu estou me cuidando, né? Então eu deixo elas ali e vou para o meu momento de descanso, porque eu vou enfrentar tudo muito melhor se eu estiver descansado. Então eu acho que isso é chave, esse trabalho com atenção, que você pode fazer o relógio pélvico deitada na cama, por exemplo, com os joelhos dobrados, os pés e os joelhos pro teto, você pode fazer esse mesmo trabalho, é um trabalho que você pode fazer em várias posições, pode fazer deitada de lado, do outro lado. E daí você vai vendo que você vai trazendo atenção para você, para aqui agora, e você naturalmente, daí você para, faz uma pausa, vê se os pensamentos já diminuíram de velocidade, provavelmente eles vão tendendo a diminuir. Se não diminuiu, você fazer mais um pouquinho. Esse lugar dessa curiosidade, sabe, vou pôr a minha atenção aqui, dessa movimentação da atenção para você, trazer para você, para o seu movimento, para aqui agora, para mim é uma chave. E esse trabalho que eu e a Mônica a gente faz é um trabalho que, assim, basicamente faz isso. Esse trabalho Então, de aprendizado. E é um processo. Quanto mais você faz, melhor você fica. Você vai é ficando muito verdade, bom. é verdade. Então, Então, vem fazer assim, aula com a gente. hã? Que? Venham fazer aulas com a gente Pois para é, experimentar. isso que eu ia falar. Então, eu tenho essas práticas como uma preparação corporal no meu curso de Maturidade de Movimento, porque o meu trabalho é todo focado na pelvis, e depois dessa prática a gente começa com a dança pélvica, já num outro ritmo, num outro lugar. Então, Mariana tem os grupos, né? Mas na última live você falou que não está aberto, só vai abrir ano que vem, para Então, 2024, não é os grupos, isso? os grupos online estão Então, fechados. Só vou abrir fechar. ano que vem, novamente. O que está aberto agora é atendimento presencial em São Paulo ou atendimento individual online. Isso é o que está aberto agora, nesse momento, para outras pessoas. Tá bom? Tá. E aqui no curso Maturidade também é para você que tem desejo de incluir esse trabalho, não só na questão dessa preparação, nessa relação do corpo também, nesse movimento, com a dança pélvica, enfim, um trabalho terapêutico, vem falar também aqui comigo no direct, ou vá falar com Mari. Enfim, a gente está aqui disponível para ajudar nessa autodescoberta desse caminho que eu chamo do movimento consciente, presente, gosto da palavra inteligente também, Sim. com o corpo. Então, Mari, super obrigada Obrigada. Obrigada a por mais todas. A um mulherada que bate-papo está aqui. gostoso. Obrigada a vocês que estão aqui. Tem alguém que está aqui presente, que quer falar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida antes da gente ir? Fica super à vontade, né? Eu imagino que você que está aqui deve ter insônia também, porque se despertou pelo tema. E para você que vai escutar essa conversa da gente depois, estamos aí disponível pelo direct para poder tirar qualquer dúvida, ajudar também, de que forma você pode, no seu corpo, aprender essa prática e criar o seu ritual a partir desses movimentos. Então é isso, gente. Obrigada para cada um que esteve aqui, para vocês que vão chegar depois e compartilha a live com alguém que você sabe que está vivendo aí essa insônia e que não é uma coisa gostosinha, né? É uma coisa bem, bem chata. Então tá, Mari, super beijo e seguimos nossa caminhada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.